Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos desse domingo, dia 27 de julho de 2025, com foco, é claro, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se você é trader ou punter, trabalha essa competição, vou deixar aqui as minhas análises que podem ajudar você a montar aí o seu planejamento de trabalho para os jogos desse domingo. Então, vem comigo aqui que eu vou trazer as minhas análises para você. Lembrando sempre, se você gosta do conteúdo que eu trago aqui no YouTube, deixa um like aqui nesse vídeo que fortalece muito para que esse vídeo chegue ao número cada vez maior de pessoas. Se você não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever e fazer parte dessa comunidade que cresce cada dia mais. A grande parte das pessoas que assistem os meus conteúdos aqui no YouTube não é inscrito no canal. Então, dá essa moral aí, se inscreva. É rapidão, não te custa nada e me ajuda muito a continuar crescendo, beleza? Bom, vamos falar dos jogos aqui então, começando com Cruzeiro e Ceará, jogo às 16 horas desse domingo. Temos aqui o Cruzeiro a 1,44 e o Ceará a 8, tá? Essas são as odds aqui, o empate pagando 4,20. Vamos falar um pouco do momento dessas duas equipes no campeonato. O Cruzeiro é líder com 34 pontos em 16 jogos, enquanto o Ceará ocupa a 13ª colocação com 18 pontos. Vamos abrir aqui a tela do jogo maior aqui para a gente poder analisar melhor. Bom, pegando aqui o histórico recente das duas equipes, o Cruzeiro nas últimas 5 partidas teve 3 vitórias e 2 empates, sendo que o último jogo foi um empate contra o Corinthians por 0-0, né? Esse empate fez com que o Flamengo encostasse aqui a sua pontuação no Cruzeiro, né? Tava a 3 pontos de diferença, agora já está a apenas 1 ponto. Então o Cruzeiro precisa vencer esse jogo para se garantir na liderança do campeonato, certo? A necessidade de vitória está mais pro lado do Cruzeiro. Por quê? Para o Ceará, com uma campanha que nos últimos 5 jogos tem 4 derrotas e 1 vitória, para o Ceará, um empate fora de casa contra o líder do campeonato não deixa de ser um resultado interessante. Então, o Ceará joga esse jogo para pontuar. Se não vencer, se conseguir um empate, já é um resultado bacana para a equipe do Ceará. Então, a maior necessidade de vencer o confronto está para o lado do Cruzeiro. Isso a gente tem que levar em consideração na nossa análise pré-jogo. Outro fator interessante da gente analisar é o retrospecto recente das duas equipes no que diz respeito ao aproveitamento, tá? E a gente vai entrar aqui a fundo nos números do Ceará. A gente vai ver aqui o Ceará perdeu para o Mirassol por 2-0 jogando em casa, perdeu para o Internacional fora de casa, perdeu para o Corinthians jogando em casa, perdeu para o Fortaleza fora de casa. Se a gente pegar aqui o Ceará como visitante, ele é o 14º time do campeonato, contando apenas os seus jogos como visitante. Fez 5 pontos em 7 partidas, tá? Então o aproveitamento do Ceará como visitante não é dos melhores. Se a gente pegar o aproveitamento como mandante, o Cruzeiro tem um excelente aproveitamento. Fez 22 pontos em 8 jogos disputados dentro da sua própria casa. Não sei se o Cruzeiro já chegou a perder algum jogo na Série A jogando em casa, mas o aproveitamento da equipe mineira como mandante é, sem dúvida, um dos melhores aí no campeonato, né? Então a gente tem que levar isso aqui em consideração. Para esse jogo, naturalmente eu não acredito que esses preços aqui, se a gente pegar aqui as odds do jogo, tá? A linha do jogo aqui tá em -1 para o Cruzeiro, tá? Se a gente trabalhar linhas de handicap asiático, a linha do jogo principal ela tá -1 para o Cruzeiro, mais 1 para o Ceará, tá? -1 do Cruzeiro tá 1,72 e mais 1 do Ceará tá 2,18. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um Cruzeiro com um favoritismo basicamente de time europeu aqui, né? Sempre que a gente trabalha odds abaixo de 1,50 para equipes favoritas no futebol brasileiro, mesmo mandando o jogo dentro da sua casa contra equipes mais abaixo da tabela, é muito difícil que a gente veja essas equipes performando para fazer sentido essas odds aqui, tá? Então eu acho que tá um pouco amassado o preço do Cruzeiro aqui. Nesse sentido, se você for operar um back ao favorito aqui, você tem que levar em consideração que é preciso um domínio muito efetivo da equipe do Cruzeiro contra o Ceará, principalmente no primeiro tempo, para justificar uma entrada nessas odds aqui, tá? Levando em conta
que o Cruzeiro consegue manter um bom retrospecto dentro de casa e consegue ter um bom volume de jogo, principalmente no seu primeiro tempo, né? A gente pode levar em consideração aqui que em algum momento vai fazer sentido a gente trabalhar esse back ao Cruzeiro, levando em conta que esse preço pode estar lateralizado caso a equipe do Cruzeiro consiga de fato impor o seu estilo de jogo e colocar a equipe do Ceará contra o seu próprio gol, que é algo bem provável de acontecer. Olhando as escalações aqui, a gente já pode considerar essa possibilidade, né? O estilo de jogo do Ceará vai impor, sem a bola, uma marcação com duas linhas de 4, baixando os dois meias aqui para fazer uma linha de 4 na frente da linha defensiva. Então teremos a linha de defesa aqui com 4 jogadores e uma linha na sua frente com 4 jogadores também. O problema do Ceará tem sido a compactação. É um time que, na hora de defender, fica um pouco desorganizado aqui, deixando espaço entre as linhas. É basicamente por aí que o Cruzeiro pode desempenhar o seu melhor jogo, né? Trabalhando a infiltração de bola entre as linhas do adversário. Tem jogadores com muita qualidade para fazer isso. Esse trio aqui, o Matheus Pereira, o Caio Jorge e o Christian, tem jogado muito bem nesse Campeonato Brasileiro, tem feito a diferença no setor ofensivo da equipe do Cruzeiro. Então, muito provavelmente é por aqui que o Cruzeiro vai desenhar suas principais jogadas ofensivas, tá? Se o time estiver fazendo isso, é interessante sim a gente trabalhar alguma coisa de match odds, mas lembrando, tá? Esse preço aqui só vai fazer sentido se o Cruzeiro estiver aplicando um amasso na equipe do Ceará. Se o Cruzeiro estiver jogando um jogo onde deixa espaços para o Ceará conseguir gerar situações de contra-ataque, se o Ceará consegue bolas paradas no campo ofensivo, tá? Eventualmente consegue um ou outro escanteio dentro do jogo, essa posição de back ao Cruzeiro já não é uma posição interessante. Então, vale muito a pena levar isso em consideração na hora de realizar suas entradas, tá? O -1 ao Cruzeiro, para mim, teria que estar acima de 1,85 para termos aqui um preço interessante, né? Tá 1,72 agora. Então, eventualmente, se com bola rolando ali com uns 10 minutos de jogo ainda não tivermos ação interessante por parte do Cruzeiro, esse -1 aqui pode valorizar, e aí sim pode ser uma entrada, levando em consideração um volume melhor do Cruzeiro no segundo tempo frente ao Ceará, que é uma equipe que não faz bons segundos tempos, tá? Então isso a gente também tem que levar em consideração. Mercado de gols aqui nesse jogo tá pagando 2,25, a odd do 2,5. É um mercado que tende a descer mais ainda até o início do jogo. Essa odd aqui, a linha de fechamento dela, no momento que o jogo começar, ela deve ser abaixo de 2,20. Então vale a pena a gente pegar aqui um over 2,5 pensando na valorização dele se você trabalha esse mercado pré-live, tá? Você provavelmente vai ter uma vantagem de fechamento se você pegar, por exemplo, hoje que é sábado, eu tô gravando esse vídeo, você pegar essa entrada aqui para gols nesse jogo do Cruzeiro, tá? Mas vai depender muito da postura do Ceará pra gente ter valor nesse over 2,5, tá? Precisamos que o Ceará não queira jogar apenas por uma bola, que ele saia eventualmente buscando pelos espaços que o Cruzeiro pode deixar quando atacar, principalmente pelos lados do campo, tá? Então, se o Ceará tiver essa postura reativa, porém com vontade de buscar pelos espaços, esse mercado de gols ele passa a ter valor no live, beleza? Depois vamos então para São Paulo e Fluminense. Aqui a gente tem o São Paulo, vamos pegar as odds aqui para a gente ter uma noção melhor. São Paulo pagando 2,25, Fluminense pagando 3,50. Esse favoritismo do São Paulo, ele tá ligado ao retrospecto do São Paulo como mandante, tá? Se a gente pegar aqui, vamos abrir a página completa aqui e pegar a classificação do campeonato. Como mandante, o São Paulo não vem fazendo um bom campeonato, estaria apenas na 14ª colocação, contando apenas os jogos como mandante, né? Como visitante, o São Paulo está um pouco melhor na tabela, né? Mas, no geral, aqui é um confronto de equipes que hoje disputam pelos mesmos objetivos do campeonato, que é tentar buscar aqui uma vaga de G6, ali uma vaga de pré-libertadores, né? As duas equipes têm condição para isso, mas é claro, a gente tem aqui o Fluminense, que teve um momento no Mundial de Clubes, depois que voltou, pegou uma tabela muito complicada, né? Enfrentou basicamente os três times aqui, enfrentou o Cruzeiro, enfrentou o Flamengo e enfrentou o Palmeiras. Simplesmente pegou os top 3 do campeonato,
logo depois do retorno do Mundial de Clubes, e agora vai pegar o São Paulo no Morumbi, que é um jogo também bem difícil, tá? A equipe do São Paulo, embora não tenha tido um aproveitamento até aqui tão interessante como mandante, mas é uma equipe que, ao passo que vai encontrando o seu melhor modelo tático sob o comando do Crespo, vai conseguindo render melhor. A gente vê o São Paulo aqui vindo de 2 vitórias, né? Venceu aqui o Corinthians por 2-0, um resultado importante, né? Dentro de casa, e venceu também o Juventude por 1-0 jogando lá em Caxias do Sul, que é um campo complicado de se jogar como visitante também, e o São Paulo conseguiu fazer uma boa partida lá, conseguiu vencer por um placar mínimo e trazer mais 3 pontos aqui para melhorar a sua condição na tabela. Então esse jogo aqui é um jogo bem difícil para a equipe do Fluminense, que pegou uma sequência complicada aqui, né? Teve a saída aí do John Arias, que era o seu principal jogador no setor ofensivo, né? Saiu para o futebol europeu e agora está tendo que reorganizar o seu sistema de jogo, colocando aqui pelo lado, aqui a gente vai ver bastante o Soteldo tendo mais protagonismo nesse time do Fluminense a partir da saída do Arias também, porque ele é um jogador que vai assumir essa responsabilidade de ser um jogador que desequilibra pela extrema, né? Então, muito provavelmente, esse jogador aqui ele vai receber uma marcação diferente da equipe do São Paulo por esse lado. O São Paulo vem armado num 3-5-2, tá? Muito provavelmente sem a bola vai baixar os dois alas aqui, fazer uma linha de 5 defensores aqui. Destaque para esse time do São Paulo aqui é o Luciano, que vem sendo um dos principais jogadores aqui na ausência do Lucas Moura, do Caleri, né, desses jogadores que tinham tido um protagonismo interessante até pouco tempo atrás na equipe do São Paulo. Na ausência deles, o Luciano voltou a ser o jogador mais importante do sistema ofensivo do São Paulo, né? Então a gente pode ter aqui um confronto interessante nesse sentido, tá? Para mim é um jogo que pode ir para o lado do mercado de gols. A gente tem aqui a linha do 2,5 em 2,77, tá? E essa linha tá subindo, então é um indicador aqui de que o mercado tá acreditando num jogo bem under entre essas duas equipes aqui. É claro, também tem um retrospecto recente desses times, que são times com uma média de gols baixa em relação à média do campeonato, né? Então isso faz com que a gente tenha aqui um jogo com expectativa mais para under, mas se sair um gol até os 25, 30 minutos do primeiro tempo, esse jogo pode abrir bastante e a gente pode ter uma boa janela de oportunidade aqui para tentar trabalhar mercado de gols, porque os preços vão estar interessantes, tá? Então, vale muito a pena a gente entender aqui como que essas duas equipes vão se comportar. A gente já tem uma ideia de padrão de jogo um pouco mais claro pro lado do Fluminense, então é mais tranquilo entender quando o Fluminense não está conseguindo corresponder à expectativa do mercado. Então, nesse caso aqui, um lay ao Fluminense pode ser a entrada com mais clareza para a gente poder trabalhar caso o São Paulo comece melhor, tá? Do lado do São Paulo é um pouco mais difícil a gente tentar traçar um padrão, porque como eu falei para vocês, é uma equipe que está aí ainda em montagem, né? Ainda está em maturação esse trabalho do treinador novo do São Paulo, Crespo, aqui no comando da equipe, tá? Então a gente tem que esperar um pouco mais para ver, porque é um pouco mais difícil estabelecer um padrão de jogo dessa equipe do São Paulo que a gente possa confiar aqui para realizar alguma entrada, tá? Então, lei ao Fluminense pode ser a entrada mais possível para a gente fazer nesse jogo aqui. Depois a gente vai para Bahia e Juventude, duas equipes que tiveram aqui na última rodada. A gente pegar aqui na última rodada, o Bahia empatou com o Fortaleza, num resultado onde o Bahia jogou melhor. O Fortaleza estava já com o modo desespero ativado aqui, né? Fortaleza que está na zona de rebaixamento há vários jogos, não consegue vencer. Conseguiu um empate aqui contra o Bahia. O resultado poderia ter sido melhor para a equipe do Bahia, que está aqui brigando no G6 do campeonato. E o Juventude está lá na zona de rebaixamento. Nas últimas 5 partidas, 1 vitória e 4 derrotas. Venceu apenas o Sport Recife, que é o lanterna do campeonato, aqui apenas com 4 pontos. Então, a tendência é que os times que o Sport Recife forem enfrentar de visitante tenham bastante vantagem, né? O Juventude foi uma dessas equipes. Mas agora a gente tem um confronto aqui
de duas equipes com momentos bem distintos no campeonato, né? O Bahia brigando lá em cima e o Juventude aqui tentando somar pontos para sair dessa situação complicada. Se o Juventude vencer, nem assim ele sai da zona de rebaixamento, porque vai empatar aqui com o Santos com 14 pontos, mas no saldo o Santos está bem melhor, tá? Os critérios de desempate aqui fazem com que o Santos permaneça à frente do Juventude, mesmo em caso de vitória do time gaúcho aqui nesse confronto. A questão é que, para o Bahia, que já caiu fora da Libertadores, caiu fora também da Sul-Americana nos playoffs, né? A gente tem aqui o Bahia com o Brasileirão como foco a partir de agora, né? Então a gente deve ver o time do Rogério Ceni aqui se preocupando muito em conseguir vencer esses jogos dentro da sua casa. Se a gente pegar aqui as odds desse confronto, vamos pegar os preços do Bahia e Juventude aqui. O Bahia está pagando 1,33 e o Juventude pagando 10. Eu não vou conseguir sugerir para vocês um back ao Bahia nessa faixa de odd, tá? Como eu falei para vocês, a exemplo do Cruzeiro contra o Ceará, o Cruzeiro tá com odd ali abaixo de 1,50, né? Se eu não posso sugerir o Cruzeiro, uma entrada em back ao Cruzeiro abaixo de 1,50, não faz sentido eu sugerir para vocês um back ao Bahia abaixo de 1,40, né? Mesmo que o Juventude seja um adversário como visitante assim, bem batível, levando em conta inclusive a qualidade de futebol que o Bahia exerce hoje, a gente teria que ter um Bahia extremamente superior aqui para justificar esse preço, tá? Então, se você fosse trabalhar algum mercado aqui, nesse tipo de situação aqui, você teria que cogitar trabalhar um back a goleada do Bahia também, levando em consideração que essa diferença do Bahia para o Juventude é tão grande quanto o mercado espera, tá? Mas esse é o tipo de jogo onde, se a gente não tiver o Bahia fazendo um gol no primeiro tempo, abrindo o placar no primeiro tempo, a gente tem janela para trabalhar um leia goleada do Bahia aqui na segunda etapa, tá? Então, se você acredita que um back ao Bahia a 1,33, abaixo de 1,40 é uma entrada aceitável, você precisa necessariamente considerar o back a goleada do Bahia também, tá? Então, são duas situações aí que você pode levar em conta para poder trabalhar como trader nesse jogo aqui, né? E como punter, você teria que pegar uma linha de handicap bastante esticada aqui a favor do Bahia, tá? Menos 1,5 tá a linha do jogo aqui para o Bahia. Então, como eu falei para vocês, é um mercado imaginando que o Bahia vai vencer e aplicar uma margem de gols elástica contra o Juventude aqui, tá? Dentro do futebol brasileiro, isso não é tão simples de acontecer, até porque o Juventude, jogando fora de casa, pensa muito no contexto do campeonato, né? Então, para o Juventude, somar qualquer ponto aqui pode ser negócio. Então, não duvidem que o Juventude vá muito fechado contra o Bahia para tentar somar um pontinho nesse jogo aqui. Então, esse também é um fator que a gente deve levar em consideração, a dificuldade do Bahia em furar defesas muito fechadas. A gente viu isso no playoff da Sul-Americana contra o América de Cali, onde o time colombiano fez uma retranca muito interessante no confronto, principalmente no jogo de ida, no jogo contra o Bahia em Salvador, né? E conseguiu, aliás, exatamente foi o jogo de ida, conseguiu um resultado interessante segurando o ataque do Bahia, que tem bastante dificuldade em furar bloqueio de defesa muito fechada, tá? Então, tome cuidado, porque esse jogo não tem odds interessantes para você abordar mercado de match odds, tá? E o mercado de gols com certeza vai estar amassado, por isso que eu falei, o mercado espera uma goleada do favorito aqui. Se essa goleada não acontecer, já entra num risco muito grande você trabalhar o mercado de gols aqui nessa partida, ok? Depois a gente vai para Internacional e Vasco. Internacional que, depois do Mundial de Clubes, vem conseguindo fazer vitórias aqui por um placar magro, tá? São 3 vitórias por 1-0 na sequência. Venceu o Vitória da Bahia por um gol por 1-0 aqui. Venceu o Ceará também em casa por 1-0. E venceu o Santos fora de casa por 2-1. Então, vem numa tocada interessante aqui o Internacional depois do Mundial de Clubes, né, quando o campeonato retomou. O time do Internacional, que estava no Z4 do campeonato durante toda a parada do Mundial de Clubes, o time ficou no Z4 do campeonato, venceu 3 jogos e já está na 10ª colocação aqui.
e pode melhorar a sua condição porque vai enfrentar o Vasco, que é um dos times que também está brigando aqui na 16ª colocação, na entradinha da zona de rebaixamento ali. Nas últimas 5 partidas o Vasco venceu uma contra o São Paulo por 3-1, empatou uma contra o Grêmio, né? E depois foram 3 derrotas aqui, né? Perdeu pro Fluminense no clássico, perdeu pro Bragantino, jogo difícil também, e perdeu também para o Botafogo. Então, os clássicos aqui, os clássicos cariocas, o Vasco não está conseguindo ter um retrospecto interessante, e agora vai enfrentar o Internacional em Porto Alegre, que é sempre muito difícil, é um jogo complicado aqui para a equipe do Vasco da Gama, a exemplo do que a gente já viu aqui, a equipe do Ceará contra o Cruzeiro, a equipe do Juventude contra o Bahia, a equipe do Vasco contra o Internacional tem mais ou menos a mesma leitura, tá? A gente tem aqui preços um pouco mais justos nesse caso aqui, a odd 2,20 para o Internacional, odd 6 para o Vasco da Gama, odd 2,12 para o empate, então o mercado precificando muito para baixo o empate aqui nesse jogo, tá? Levando em consideração aqui que o Internacional tem alguns desfalques importantes ainda, o principal deles é o Vitão, que vai estar fora por suspensão, mas o Vasco também está sem o Felipe Coutinho e o João Vitor, 2 jogadores importantes aqui no seu sistema, o Felipe Coutinho principalmente no sistema ofensivo aqui, né? Um jogador que faz muita diferença para a bola chegar com qualidade no ataque do Vasco aqui, então a ausência desse jogador pesa muito na equipe do Vasco. Obviamente, o sistema defensivo do Internacional, o Vitão é um dos pilares aqui, ele estando fora pode ser uma dificuldade para o time do Inter, mas o time do Inter teve aí retornos muito importantes, né? O Carboneiro voltou muito bem depois da lesão, o Rocher voltou muito bem depois da lesão, o Bernabé voltou muito bem depois da lesão, então esses jogadores que estavam fora e que retornaram à equipe titular fizeram com que o Inter melhorasse muito o nível do seu jogo e voltasse a vencer os jogos, né? Então aqui a gente tem uma oportunidade melhor para trabalhar mercado de match odds aqui, tá? Eventualmente aquele back é o favorito que a gente não viu possibilidade para trabalhar nos jogos do Cruzeiro, no jogo do Bahia, né? Aqui a gente pode ter sim uma oportunidade interessante para trabalhar back ao Internacional, levando em consideração que o Internacional tem muito melhor volume de jogo na segunda etapa do que no primeiro tempo, tá? Então se você quiser trabalhar um back ao favorito ao Inter no primeiro tempo, que é basicamente como a metodologia de back ao favorito ela se desenrola, mas a galera costuma aplicar no primeiro tempo, leve em consideração que essa odd do Internacional aqui, com qualquer melhora de jogo da equipe do Vasco, qualquer chegada mais perigosa da equipe do Vasco, essa odd vai tomar uma oscilação grande. Então, se você quiser trabalhar leia ao Vasco, você pode ter um pouco mais de tranquilidade para abordar esse mercado aqui. E um back é o favorito no Internacional com uma stake reduzida no segundo tempo pode fazer mais sentido porque o Inter costuma ser mais efetivo na segunda etapa, levando em consideração também que o ritmo físico do Vasco é muito afetado no segundo tempo devido ao estilo de jogo do Diniz, que ele impõe um jogo de muito mais fisicalidade no primeiro tempo, tá? Então no segundo tempo o time cansa bastante e o Inter pode se aproveitar dessa situação também para crescer no segundo tempo. Então é um detalhe que você deve levar em conta para daqui a pouco, se você tem metodologia para aplicar um back ao favorito na segunda parte, esse jogo tem um perfil muito interessante para fazer esse tipo de entrada, ok? Depois a gente tem aqui Flamengo e Atlético Mineiro, fechando a rodada às 8h30 da noite. O Flamengo é o vice-líder do campeonato, com 33 pontos, tá? 1 ponto atrás do Cruzeiro. E o Atlético Mineiro é o 9º colocado. Tem aqui 2 derrotas nas últimas 2 partidas. Perdeu para o Palmeiras por 3-2 e perdeu para o Bahia por 2-1. Então, é o time do Atlético Mineiro aqui que foi dos brasileiros que estavam jogando os playoffs aí da Sul-Americana, foi o único que passou, né? A gente viu aí o Bahia ficar pelo caminho, o Grêmio ficar pelo caminho, o Vasco ficar pelo caminho, e o Atlético Mineiro foi o único que passou. O Cruzeiro já tinha ficado no caminho na fase de grupos, o Corinthians também, se não me engano. Então a gente tem aqui o Atlético Mineiro e o Fluminense são os únicos 2 times que seguem adiante aí na Sul-Americana, os 2 únicos brasileiros que seguem adiante na Sul-Americana. Então, teremos aqui o Atlético Mineiro agora voltando suas atenções para o Campeonato Brasileiro, já pegando um confronto muito difícil contra o Cruzeiro, né? Contra o Flamengo, aliás, que pode determinar, inclusive, a troca de líder no campeonato. Se o Cruzeiro não vencer
o seu confronto contra o Ceará e o Flamengo vencer o Atlético Mineiro, o Flamengo passa para a liderança do campeonato, assume a ponta e deixa o Cruzeiro na segunda colocação. Pro Atlético Mineiro é fundamental somar pontos aqui para melhorar a sua condição na tabela. Vencendo, iria a 23 pontos e poderia passar pelo menos o Fluminense aqui. O Fluminense também tem um jogo difícil contra o São Paulo, né? Mas melhoraria consideravelmente a sua condição no campeonato. Caso não vença o seu jogo aqui, pode ser ultrapassado aqui pelo Ceará, pelo São Paulo, pelo Corinthians, pelo Internacional, né? Então, qualquer vitória dessas equipes aqui pode fazer com que o Atlético, perdendo o jogo, perca algumas colocações aqui nesse meio de tabela que está bastante embolado aqui no Campeonato Brasileiro, tá? Então, vale muito a pena a gente levar esse fator aqui em consideração. Pegando as escalações das equipes aqui, a gente vai ver que do lado do Flamengo existem alguns desfalques importantes aqui, ó. O Pulgar tá fora, o Alexandro tá fora, o Ayrton Lucas tá fora, o Danilo tá fora e o Alan tá fora. O Alan, na verdade, é dúvida, talvez ele jogue ainda, né? Mas vejam que a linha defensiva do Flamengo aqui tá bastante desfalcada, né? Sem um volante, um lateral e 2 zagueiros aqui estão fora por lesão, né? Por enquanto, o Léo Pereira e o Léo Ortiz estão dando conta do recado, né? O Flamengo anunciou a contratação do Emerson Royal, levando em conta a saída do Wesley, né? O Flamengo já se reforçou aqui, contratou o Emerson Royal e contratou o Lino, que era ex-jogador do Valência, do Atlético de Madrid, né? Então um jogador que pode fazer também a lateral aqui nesse time. Então o Flamengo tem feito uma janela de contratações até aqui de muito investimento, trazendo jogadores de grande qualidade. Acredito que o Flamengo vai ter um acréscimo importante para o segundo semestre se esses jogadores encaixarem bem na equipe, né? Mas a gente tem aqui a possibilidade de ver o Pedro mais uma vez tendo uma chance como titular no ataque do time. Pode ser que seja uma reabilitação para esse jogador, né? Ele que tem tido problemas recentes aí com a comissão técnica do Flamengo, né? Inclusive isso sendo aberto em entrevistas aí pelo Felipe Luiz, mas aí tá mais uma vez tendo oportunidades o Pedro para começar como titular nesse jogo aqui, e talvez a gente tenha o time dando um bom retorno aqui contra a equipe do Atlético Mineiro, certo? Falando de odds aqui para esse confronto, a gente tem aqui o Flamengo a 2,05 e o Atlético Mineiro a 7,40, o empate a 2,12, tá? Então, mais uma vez aqui a gente tem um empate pesando bastante aqui nesse confronto, né? O mercado acreditando bastante numa possibilidade de empate aqui. Um lei ao Atlético Mineiro pode ser uma possibilidade interessante aqui. Essa odd tem ainda uma janela boa para correção de preço aqui. O back ao Flamengo é um pouco complicado pelo que a gente viu o Flamengo apresentando nos últimos jogos aqui. O Flamengo consegue vencer os seus jogos, mas não com uma atuação de sufocar o adversário, então acredito que esse preço aqui ele tá dentro do justo, não é uma odd que tenha valor absurdo para você trabalhar a favor do Flamengo aqui, levando em consideração que se o Atlético Mineiro conseguir aplicar um certo volume de jogo aqui e ir para um jogo um pouco mais aberto contra a equipe do Flamengo, a gente pode ter uma correção de preço na odd do Flamengo também, então leia qualquer uma das equipes aqui, pode ser interessante dependendo do que o jogo nos apresentar, principalmente nos minutos iniciais aí, tá? Então se você é um trader, gosta de trabalhar correções de preço, esse é um jogo aqui que pode ter sim bastante oportunidades, seja para trabalhar contra a equipe visitante, seja para trabalhar contra a equipe mandante aqui nesse caso, beleza? Como vai ser um jogo isolado nesse horário das 20h30 aqui, você provavelmente não vai ter outros jogos aqui, não vai ter outras distrações, então vai ser muito importante focar a sua atenção nesse jogo aqui para poder extrair as melhores oportunidades aqui, porque eventualmente no Campeonato Brasileiro a gente não tem janelas de superioridade durando muito tempo dentro dos jogos, principalmente quando são equipes assim que têm um bom poder técnico, como é o caso do Flamengo e do Atlético Mineiro se enfrentando, tá? Então vale a pena focar bastante na leitura de jogo para esse jogo, para esse confronto aqui. Se você quer melhorar essa leitura de jogo, recomendo que você siga o meu canal do Telegram, porque lá eu abro bastante sobre a minha leitura de jogo nessas partidas que eu acompanho ao vivo aqui. Eu mando as informações lá no meu canal do Telegram, que pode ajudar muito você também a construir uma leitura de jogo melhor no seu trabalho, beleza? O link tá aqui na descrição do vídeo.
Aqui na descrição do vídeo também tem o link para você criar sua conta na Superbet. Se você não tem uma conta na Superbet, eu recomendo muito que você crie, porque tem odds de referência para o Campeonato Brasileiro, é a casa de apostas que está oferecendo melhores preços aí para os confrontos no Brasileirão. E você também tem a possibilidade de aproveitar as Super Odds, que são odds turbinadas aqui que a Superbet oferece para vários jogos do Campeonato Brasileiro. Esse jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro tem algumas super cotações interessantes lá no site do Superbet, então se você quiser aproveitar, escaneie o QR Code que está aqui na tela ou clica no link na descrição do vídeo, beleza? Era isso, nos vemos no próximo conteúdo, um grande abraço, até lá!